O cérebro, ele aprende por associação. Então, se lá na minha infância foi uma infância escassa, violenta, toda vez que o assunto era dinheiro tinha briga, tinha contenda. Meu pai, vamos supor, meu pai era alcoólatra. Toda vez que ele recebia o dinheiro, ele ficava 2 dias fora, ele voltava sem dinheiro. A minha mãe foi uma mãe guerreira, tinha que trabalhar para sustentar. Ó, que o cérebro aprende por associação. Essa criança vai associar que dinheiro tem sinônimo de briga, contenda. No meu caso, o dinheiro tinha sinônimo de tragédia. Eu já contei aqui, eu conto para as pessoas novas. Quando eu tinha 11 anos, meu pai foi vítima de um assalto. No que ele foi vítima de um assalto, ele veio a óbito. E no meu inconsciente, ó, de 90 a 99% dos nossos problemas não tá naquilo que eu percebo, através do córtex pré-frontal. Tá associado ao inconsciente. Então, o cérebro registrou uma cena, ele teve a sua interpretação própria. O cérebro, ele tem a sua maneira própria de interpretar a cena, as coisas. Então, ele trabalha por símbolo e por associação. Então, no meu inconsciente, quando meu pai morreu vítima de um assalto, o cérebro associou que prosperidade era sinônimo de perigo. Pega a chave que eu já estou ministrando. E todas as vezes que eu entrava em ambientes desafiadores, eu fazia isso daqui, ó. Eu fugia, eu procrastinava, eu tinha medo, eu me sentia burra, eu me sentia pequena. Por quê? Porque como o cérebro, ele tem a sua maneira própria de associar as coisas, pega a chave. Existem 5 feridas emocionais que impedem você de ter sucesso. Rejeição, abandono, traição, injustiça e humilhação. Eu já tinha a ferida da rejeição, porque eu fui rejeitada lá no ventre. Estou entregando a aula. Todas as gravidez da minha mãe, a minha mãe chorava. Mas não era de alegria, era de tristeza porque ela não queria ser mãe. E olha o que a ciência diz. A ciência diz que existe até uma vertente científica que fala do trauma intrauterino, ou seja, tudo aquilo que a mãe sentiu no ventre, o bebê recebe esse impacto emocional. Então, se esse bebê não foi do sexo idealizado, se essa mãe passou, a mãe passou fome, privações, o pai rejeitou essa mãe, abandonou essa mãe, todo o impacto emocional que a mãe viu, ouviu e sentiu veio parar no bebê. Lembrando que como que nasce um trauma? Tudo que eu vejo, ouço ou sinto, veio um alto impacto emocional, ficou registrado no meu corpo. Ou seja, nada se perde. Tudo vai virar um padrão de comportamento ou pensamento. Inconsciente. Aqui nasce a raiz do inconsciente. Então, eu tinha a ferida da rejeição, meu pai morreu quando eu tinha 11 anos, então todas as vezes que eu ia pra vida, eu ia me sentindo burra, pequena, incapaz. Eu fugia de ambientes desafiadores, porque eu não conseguia entregar a demanda daquele ambiente. Então, automaticamente, eu rejeitava a vida e automaticamente eu rejeitava a prosperidade também. Por quê? Porque quando você tem o maior ativo da estagnação financeira, pega a chave, anota isso daqui. O maior ativo da estagnação financeira é a ferida da rejeição. Eu ensino isso no meu curso, eu ensino isso no meu método. Os padrões de comportamento com base na rejeição, no abandono, na traição, na injustiça e na humilhação. Então, eu de modo inconsciente, obrigado Joyce, eu de modo inconsciente, eu rejeitava a vida. Existe até um bloqueio chamado inflexibilidade cognitiva. Obrigado Joyce pela florzinha, minha querida. Inflexibilidade cognitiva. Esse bloqueio da inflexibilidade cognitiva é quando o indivíduo, por travas, por medos, por feridas, ele bloqueia a sua cognição, a sua parte cognitiva, ou seja, ele não vai entregar. Por que eu era considerada a criança mais burra da sala de aula? Eu não tinha resultado. Porque eu tinha travas, porque eu tinha bloqueios.
do meu sistema parental. Então eu fui a vida toda indo para a vida, ó, me sentindo, mas é ninguém. Quem aqui tem essa sensação? Pequena, por quê? Porque eram muitas falácias. E todas essas falácias, o impacto emocional, ficou incutido no meu corpo, na minha mente. A ciência diz que nós também herdamos de 3 a 4 gerações de padrões de comportamento. De 3 a 4 gerações de padrões de comportamento é aproximadamente de 80 a 120 anos. Fora a minha experiência vivida no corpo, pega a chave. Fora a minha experiência vivida no meu corpo, tem a experiência da geração, ou a experiência geracional. Como assim, Cleide? A herança hereditária. Então, nós herdamos crença de escassez. Tem até um estudo que eu ensino no meu curso. Todo endividamento financeiro esconde uma dívida emocional. Então, quando o indivíduo ele vai para a vida se endividando, atraindo relacionamentos tóxicos e abusivos, aqui está reverberando algo que está no seu corpo, no seu organismo. Nós estamos sendo leais a um sistema familiar falido, que ninguém foi feliz no amor e que ninguém teve resultado financeiro. Gente, eu já chego igual uma metralhadora falando sem parar. Tá fazendo sentido, sim ou não? Se vocês não interagirem comigo, eu vou ficar aqui esperando. Responde aqui pra mim. Tá fazendo sentido, sim ou não? Responde aqui pra mim. Tá fazendo sentido, sim ou não? Ó, a CC Castro falou que sim. Quem mais? Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim ou não? Ó, a Maria Aparecida falou sim. Ok, então vou dar continuidade. Quem que pode me ajudar compartilhando essa aula? Gente, cada aula minha, ela custa R$300 para os meus mentorados. E eu entrego gratuitamente para você. Porque eu tenho um propósito de impactar 10 mil pessoas. Eu preciso achar essas 10 mil pessoas. É um combinado com Deus e comigo. Então, quem que pode me ajudar compartilhando essa live? Compartilhando essa aula? Para eu alcançar no meu TikTok aqui 10 mil vidas. Para eu impactar 10 mil vidas. Eu quero impactar 10 mil vidas de forma gratuita. Mas eu não consigo fazer isso sozinha. Primeiro você tem que me seguir. Quem não me segue, começa a me seguir. Olha lá, ai que linda. A CC já começou a compartilhar. Quem que pode compartilhar que eu vou entrar no conteúdo agora? Eu vou entrar no conteúdo agora, mas eu vou entrar se vocês me ajudarem. Ó, pega a chave. Um princípio de prosperidade é o princípio da gratidão. Quem não compartilha de gratidão não consegue acessar a prosperidade. A prosperidade respeita a gratidão. Então me ajudem. Se vocês me ajudar e eu me sentir... Porque a vida é crescer e contribuir. Quando você... Já estou entregando aula. Quando você está num ambiente que você só dá e não recebe, é como se no seu inconsciente você estivesse sendo lesada. Daí automaticamente você para de dar. Ou você vai transbordar em outro ambiente. Eu resolvi transbordar aqui. Se eu começar a dar e vocês não retribuir, eu acabo prejudicando vocês e vocês me prejudicando. Porque a prosperidade respeita esse pilar, é crescer e contribuir. Aonde eu tô no ambiente, obrigado minha querida por acionar o Superclube. Quem puder me acionar o Superclube também me ajuda. O TikTok vai ajudar eu a entregar para mais pessoas. Ó, eu só tô com 37 pessoas ao vivo. É muito pouco, eu preciso da ajuda de vocês. Pega a chave. Quando eu tô no ambiente que eu só contribuo, eu não recebo, no inconsciente, no mundo universal, é como se eu estivesse só dando e não estivesse recebendo. Isso daqui tem não tem equilíbrio. Você tem que compreender que existe uma lei da ordem, uma lei do equilíbrio. A vida é crescer e contribuir. Igual relacionamento tóxico. Se você só dá pro seu parceiro e ele não te retribui com amor, com atenção, existe uma desigualdade aqui. O que ele vai fazer lá na frente? Todo homem ou mulher que dá demais é enganado ou é traído. Ou é abandonado. Que eu já estou entregando conteúdo, gente. Isso aqui faz parte do meu acompanhamento. Eu ensino isso para as minhas pacientes. Então, bora lá. Então,
Nem lembro onde eu tava. Quem que sabe onde eu tava na hora que eu comecei a ministrar aqui? Ó, então bora lá. Então, quando... Lembrei. A mente trabalha por associação. Então, a ferida da rejeição é o ativo mais poderoso para trazer a estagnação. A ferida do abandono é a ferida mais poderosa para atrair relacionamentos tóxicos e abusivos. Essa daqui, a rejeição, faz você rejeitar ambientes desafiadores. De modo inconsciente, você também rejeita o parceiro ou faz algo para ser rejeitado. O corpo é inteligente, ele quer sinalizar algo. E a do abandono? A do abandono é aquele indivíduo que usa sua dor, para manipular o outro, para o outro fazer aquilo que ele quer. Mas ele manipula mostrando a sua dor, se diminuindo, se fazendo pequeno, aceitando relacionamentos tóxicos e abusivos. Esse indivíduo vai ter a maior dificuldade de prosperar. No mundo dos negócios, quem tem a ferida do abandono é o indivíduo que mais tem resistência de fazer transição de carreira. Por quê? Porque ele acha que alguém vai vir salvar ele. Não vai. Dependendo do empreendimento, às vezes você vai começar solo. Se nem solo você começa, como que alguém vai acreditar no seu potencial, se nem você acredita no seu? Como que alguém vai acreditar no potencial de alguém, sendo que esse próprio alguém se acha incapaz de executar algo? Por isso que quando você não trata os padrões emocionais, a herança hereditária, o indivíduo não prospera. Por quê? O Sam tá fazendo kkk. Tá fazendo kkk por quê? Tá fazendo sentido pra você? Calma, pastora. Eu tô calma, meu querido. Eu tô calma. Eu só tô fazendo isso para trazer clareza para vocês. Então, o indivíduo tem lá um potencial top, X da galáxias, mas ele não põe no jogo. Pega a chave aqui. Potencial sem você usar é um desperdício. Por quê? Porque tudo aquilo que você não usa é um desperdício. Ó, vamos pegar a chave aqui. Eu tenho um dom inato, é uma coisa minha, Deus me deu, mas eu não sabia, eu não usava. De ministrar, de dar aula, eu atendo as pessoas na área da saúde mental, eu destravo a mente das pessoas, eu mostro o padrão de comportamento. Sentou na minha mesa, eu descubro, eu mostro para você o passo a passo. Mas adianta eu ser boa desse jeito e eu não mostrar? Não adianta, gente. E eu não falo isso para me gabar. Eu tinha um pouco de timidez. Mas se eu não trabalhasse isso, eu não ia conseguir alcançar as pessoas. Daí ia ser um potencial que não presta para nada. Então tá na hora da gente se libertar das feridas emocionais que impedem a gente de avançar. Aqui eu falo com líderes, com empresários, com pessoas bem-sucedidas, eu tô profetizando. Com pessoas que têm um poder elevadíssimo, só que está paralisada por causa de feridas emocionais aqui na mente. E olha que forte isso daqui, ó. Eu vou já entrar no slide para cair a ficha de vocês, ó. O cérebro não opera por desejo, ele opera por associação. Se você cresceu num lar onde a dor era normal, o seu sistema límbico, o que é o sistema límbico? É uma parte do nosso cérebro que vai normalizar a pobreza, vai normalizar a dor, vai normalizar relacionamentos tóxicos e abusivos. Ó, daí você vai ir pra vida achando que relacionamento que machuca é normal. Tá repreendido isso daqui, ó. Isso daqui vai drenar a sua energia. Olha que forte isso daqui. Ambientes que te diminuem, se você não tratar a sua ferida emocional, você vai atrair ambientes que te diminuem. Você vai fazer escolhas que te sabotam. Olha que forte isso daqui. Tudo isso não é falta de fé. Porque tem gente que vai na igreja e cumpre princípio. Eu também cumpro princípio. Tem gente que vai na igreja, cumpre princípio, ora, jejua, mas a vida não anda. Porque mesmo orando e jejuando
e aplicando princípios, a sua vida não anda. Você já se fez essa pergunta? O que é que você está fazendo? Mesmo aplicando princípios da Bíblia, orando e jejuando, a sua vida não anda. Às vezes o seu problema não é espiritual. Às vezes o seu problema é de fórum emocional. E enquanto você não romper com a ferida emocional que impede você de prosperar, você vai viver escasso. Vai viver escassa. Porque você está lutando com uma arma que não é apropriado. Deus pode tudo? Pode. Só que Deus, ele não vai te dar nada porque ele já deu. As pessoas se escandalizam quando eu falo isso. Deus não vai te dar nada porque ele já deu. Ele deu o seu filho Jesus para você ser curado e liberto. E às vezes essa cura e essa libertação, ela só vai se dar por percepção. Quando eu percebo que existe algo aqui, ó, no inconsciente, operando. Esse algo é o padrão de comportamento que você herdou do seu sistema biológico. Gente, tá fazendo sentido, sim ou não? Por isso que eu deixei isso daqui, ó. Isso não é falta de fé. Isso é neuroplasticidade condicionada ao trauma. O que é um condicionamento mental? É você viver sobre a condição da mente. E esse condicionamento mental virou uma neuroplasticidade, ou seja, meu cérebro está direcionado para esse caminho, só para esse caminho. Então é o meu comportamento, é o meu pensamento que precisa ser alinhado com a prosperidade para eu fazer dinheiro. Porque crianças pedem dinheiro, adultos fazem dinheiro. Como que adulto faz dinheiro? Dinheiro é uma moeda espiritual contada em números. Eu entrego algo para a vida e a vida me traz esse algo em formato de números. Quando eu me sinto uma mulher pequena, frágil, sem recurso nenhum interno, eu não vou entregar nada. Por isso que na Bíblia está dizendo assim, aquele que tem mais lhe será dado, e aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Não é Deus que tira de mim, é eu que tiro de mim a possibilidade de entregar, porque eu tenho uma mente pequena, porque eu acho que eu não tenho. Demorou para eu cair essa ficha, mas caiu. Por quê? Porque eu fui estudar. Porque eu fui me especializar. Gente, tá fazendo sentido sim ou não? Coloca aqui. Olha que forte isso daqui, ó. O cérebro te mantém presa ao que ele reconhece como seguro. Pega a chave. Se na sua mente, através do princípio da neuroplasticidade condicionada do trauma, se na sua mente a escassez é natural, você já banalizou não ter dinheiro para nada, você já banalizou o perrengue, normalizou isso daqui, ó, o cérebro vai reconhecer isso como normal, mesmo que isso seja destrutivo. Olha que forte isso daqui. Por isso que Jesus disse, apenas ore. Não, Jesus não disse apenas ore. Ele disse assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E que verdade é essa? A verdade é que você é uma pessoa abençoada. Antes de ir para o ventre da sua mãe, ainda que a sua mãe te lançou maldição, ainda que o seu pai te abandonou, ainda que muita gente te excluiu, você já é um ser divino que já carrega a bênção do céu, você carrega o sucesso, a semente do sucesso. A única coisa que você precisa fazer é sair, ó, desse monte de feridas emocionais que tá impedindo o seu sucesso. Gente, tá fazendo sentido sim ou não? Escreve aqui. Ó, sim ou não? Tá fazendo sentido sim ou não? Olha que forte isso daqui, ó. Quando a gente tá preso nos bloqueios emocionais, olha que lindo, a Maria falou que sim, a Rita falou que sim, obrigado, a Simone falou que sim, obrigado, gente. É isso que eu quero. Eu não quero chegar aqui e ser uma metralhadora de conteúdo. Eu quero vocês interagindo. Ah lá, o Luciano, meu querido, falou que sim, obrigado. Ó, então quando a gente tá preso aqui, ó, nos bloqueios, nas travas emocionais, num padrão hereditário,
herdado, a gente vai viver preso, estagnado. Só que a nossa mente, ela pode gerar novas sinapses. Ou seja, você não é refém daquilo que você herdou biologicamente. Por quê? Porque a própria ciência e as escrituras sagradas nos dá o poder do livre-arbítrio de romper com toda a estagnação financeira e relacionamentos tóxicos e abusivos. Olha o que diz pela ciência, que as nossas células se renovam todas as manhãs. E olha o que diz na Bíblia. Todas as manhãs as misericórdias do Senhor se renovam sobre a sua vida. Então, todas as manhãs o seu corpo está gerando novas células, novas sinapses. E essas novas sinapses vão gerar novos comportamentos, se você introduzir. Porque nada muda se você não introduzir algo novo. E olha, esses novos comportamentos vão gerar um novo destino, um destino diferente. Porque quando nós estamos presos na mente, nós vamos repetir o padrão. Só existe 2 R's que eu ensino para os meus pacientes. Ou eu rompo, ou eu repito. E olha que forte. Por que uma mente condicionada, ela é difícil romper? Um trauma. Porque às vezes um trauma gerou, pega a chave, uma identidade. Existem 2 identidades dentro de mim. Pega a chave. Existem 2 identidades dentro de mim. Existe a identidade eterna do eu divino. A Bíblia diz assim: antes da fundação do mundo, eu te elegi, eu te escolhi, eu te predestinei para algo. A minha identidade divina carrega a semente do sucesso. Identidade divina. E tem a identidade da alma. A identidade da alma é aquela que herdou os padrões de comportamento do sistema biológico. A identidade da alma é a das crenças, é daquilo que eu sinto, daquilo que eu ouço, daquilo que eu ouvi do meu sistema. Aqui tem as travas, os bloqueios, as fobias, os relacionamentos tóxicos da alma. A alma é o núcleo da emoção. A estagnação. Então, qual ambiente que eu quero catar você e levar? A identidade divina, né, gente? É dela que você vai romper com os padrões mentais condicionantes. Tá fazendo sentido, gente? Sim ou não? E olha que forte isso daqui, ó. O trauma altera o seu mapa neural, gerando uma resposta automática que reage sem você perceber. Então, vamos lá. Eu tô presa aqui, ó, na identidade da alma. Então, essa identidade da alma vai gerar um mapa mental, esse mapa mental que gera um mapa neural, que gera uma resposta automática e eu vou reagir instintivamente àquilo que eu herdei de disfunção. Quem aqui já percebeu que existe uma voz na cabeça? Eu chamo essa voz de voz compulsiva. Eu tinha essa voz compulsiva. Quem aqui percebeu que tem uma vozinha na cabeça? Essa vozinha é uma voz intuitiva. Ela governa você, gerencia você. Essa vozinha, ela vai falar com você. Ela vai te colocar para baixo. Ela vai querer denegrir você, falando assim, você não é capaz, você não dá conta. Você nem é inteligente o suficiente. Essa voz compulsiva está consultando a sua alma ferida. Essa voz compulsiva está consultando as suas crenças. Essa voz compulsiva está consultando a sua dor. Tá fazendo sentido, gente? Sim ou não? Dentro do meu curso, A Cura da Ferida Emocional, eu ensino um exercício terapêutico para você combater a voz compulsiva. Quem quiser saber mais sobre esse curso, sobre o meu protocolo, sobre a mentoria, vai lá no meu direct e clica lá que você vai ser direcionado para um grupo. Lá eu explico.
Essa voz compulsiva, pega a chave, gente. Essa voz compulsiva, ela não vai potencializar você. Porque a única coisa que ela conhece é suas experiências ruins e aquilo que você herdou. Por isso que muita gente tem um potencial maravilhoso e não avança, não chega em lugar nenhum. Porque toda vez que ela vai dar um passo, a voz compulsiva fala assim, sai daí. Você não é bom o suficiente. Você não dá conta. Você não é inteligente. As pessoas vão achar que você é uma fraude. É síndrome da impostura, né? Tá fazendo sentido, gente? Sim ou não? Essa voz está consultando a sua alma ferida. Fato. Ó, e sem a gente perceber, isso daqui vai gerar uma resposta automática e a gente vai reagir. E olha que forte. Quando a gente trata isso, essa bagunça, a gente vai responder de forma diferente. Como? Através de você acessar a sua identidade divina. Olha que diz aqui, ó. O Espírito Santo reorganiza o trauma e a bagunça que você responde com a consciência e não... Ó, quando a ferida está no controle, é como se a gente estivesse cortando a nossa conexão com Deus. O Espírito Santo quer fazer algo em você, mas a sua mente bagunçada, cheia de ferida, não consegue acessar esse ambiente espiritual. Daí nós vamos ficar presos. Só que o Espírito Santo, ele tem o poder de reorganizar o trauma e a bagunça. Quando a gente reconhece o padrão de comportamento e pensamento que está impedindo o resultado. Por isso que, quando a gente não conhece o padrão de comportamento e pensamento, orar sem reprogramar a mente, não acontece nada, ó. Orar sem reprogramar a mente é pedir para Deus operar numa mente que ainda não foi renovada. Pega a chave. Deus não opera numa mente que não foi renovada. Por quê? Porque a gente está olhando só para a nossa alma ferida. E enquanto a gente não alinhar, não entender qual é o dom, habilidade, talento, expertise que nós carregamos, nós vamos ir para a vida sem prosperar. Porque olha, ó, vou trazer clareza do meu caso aqui. Eu prospero entregando aquilo que eu já tinha antes de nascer. O que, Cleide? Eu nasci com uma habilidade, um dom, um talento de ensinar pessoas. Eu sabia disso? Não. Eu não falei que eu era considerada a criança mais burra da sala de aula? Não dava resultado? Só que quando eu me livrei dos bloqueios emocionais, automaticamente o meu corpo foi respondendo e eu fui entrando em harmonia com aquilo que eu já nasci para fazer. Às vezes a gente quer operar sem essa renovação da mente. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Orar sem reprogramar a mente é pedir para Deus operar, sendo que você não tem uma mente renovada. Não vai dar bom. Você não vai sair do lugar. Não vai conseguir. Por quê? Porque sem neuroplasticidade consciente, a oração não entra num território da bênção. Gente, tá fazendo sentido? Tá muito complexo isso daqui? Responde aqui pra mim. Sim ou não? E olha que forte. Se a sua mente se torna um território fértil, alinhado com a vontade de Deus, Deus vai manifestar e vai liberar aquilo que já é seu. Olha que a Bíblia diz. Todas, olha que lindo, eu amo esse versículo. Todas as coisas já estão preparadas nas regiões celestiais. Esperando você estar preparado para tomar posse. Tudo já aconteceu. Só que nem todo mundo vai acessar esse ambiente. Porque para acessar esse ambiente tem que ter governo. Tem que ter uma mente reinante.
E para ter uma mente reinante, tem que abrir mão do trauma, do abuso, da rejeição, da traição. E muitas pessoas estão presas, nutrindo sentimento de ódio, de raiva, de ira, se sentindo pequeno. Não prospera. Nenhuma mente mergulhada nesses lixos prospera. Mas quando eu falo de prosperidade, é prosperidade com propósito, tá, gente? Porque tem gente que prospera passando a perna nos outros, enganando, roubando. Aqui não. Aqui eu tô falando de prosperidade com propósito. Você prosperar com aquilo que você já é, com aquilo que você já tem, que é a sua habilidade, dom, talento que Deus já te deu. Tá fazendo sentido, gente? Sim ou não? Ó, vou explicar por que algumas pessoas não prosperam. Não prospera, não faz transição de carreira, não consegue empreender por causa da lealdade familiar. O que é lealdade familiar? Às vezes nós somos leais à dor. Por quê? Porque a dor é familiar. Igual aquela mulher que fala assim, que eu tenho... Ó, tem mulher que fala assim, eu tenho o dedo podre para homem. Olha para o sistema dela, o sistema familiar. Nenhuma mulher teve sucesso no amor. Todas que casaram foi abandonada ou traída. Mas ela acaba fazendo a mesma coisa, atraindo relacionamentos tóxicos e abusivos. Homem que engana, homem que trai, homem que não se posiciona. Por quê? Por causa dessa lealdade familiar. O nosso cérebro ele é muito leal àquilo que nós acreditamos. Se você acredita que você não é merecedora de ter um relacionamento bom, saudável, você não vai ter. Por quê? Porque a mente, ela é o cérebro. Pega essa chave aqui, ó. O cérebro, ele é como se fosse uma força química. A ciência diz que o nosso cérebro, ele é eletromagnético. Ou seja, ele é um imã que atrai mais do mesmo. Se eu atraio relacionamentos tóxicos e abusivos, é porque, ó, tem uma lealdade aqui. Se eu atraio vida financeira escassa, é porque eu tenho uma lealdade aqui. Lealdade à dor, lealdade no sistema. Então, a falta de permissão nada mais é um indivíduo que é leal ao sistema, leal à dor. Tá fazendo sentido, gente? Escreve aqui pra mim, ó. Isso daqui não é amor, isso aqui é lealdade genealógica, travando a sua prosperidade. Lá no meu curso, tem o mapeamento da árvore genealógica. Nesse mapeamento da árvore genealógica, você vai entender qual é a lealdade inconsciente por dor que impede você de ter relacionamento saudável e vida financeira próspera. Dentro desse mapeamento da árvore genealógica, você vai entender o que trava a sua prosperidade dentro do meu curso. Se você quiser adquirir esse curso que está com valor promocional, vai lá na minha bio e clica lá que você vai ser direcionada para um grupo lá, vou explicar. Esse mapeamento vai mostrar todos os padrões de comportamento vinculado a relacionamento tóxicos e abusivo e a vida financeira escassa. Por que o indivíduo não prospera? Por que ele não empreende? Por que por mais que ele faz esforço físico, a vida dele não anda? Por causa dessa lealdade familiar. Por causa da lealdade à dor. O nosso cérebro, ele é fiel àquilo que ele acredita. Mesmo que aquilo que ele acredita seja autodestrutivo na sua vida. Ele não muda sozinho, quem que coloca a mudança é você. Gente, eu já vou desligar por causa que eu tenho um horário. A minha meta é fazer 30 minutos de aula com vocês. Quem que vai vir comigo amanhã? Deixa eu só terminar esse slide aqui, ó.
Neurologicamente, pega a chave aqui, ó. O que acontece com o nosso cérebro quando a gente fica preso na lealdade por dor? Ó? O cérebro copia padrões parentais porque ele entende isso como segurança primária. Pega a chave. Por que nós somos leais à dor, leais à escassez, a relacionamento abusivo? Porque o cérebro copia padrões parentais porque ele entende isso como segurança primária. Por isso que é natural para algumas pessoas não ter resultado financeiro. Por isso que é natural para algumas pessoas não ter relacionamento bom e saudável. E olha que forte isso daqui. Às vezes essa aliança de escassez, ela vem de um sistema familiar herdado do pai ou da mãe. Olha para sua família. Faz uma análise. Quem que pode anotar aqui? Amanhã eu vou dar continuidade. Eu parei em lealdade familiar. Quem que pode me ajudar anotando esse slide? Amanhã eu vou dar continuidade. Quem que vai vir comigo amanhã? Coloca eu. Eu. Quem que quer dar continuidade a essa aula? Coloca eu, para eu saber. Quem que quer dar continuidade? Ah lá, eu, a Simone falou eu, o Luciano falou eu, a Márcia falou eu, coloca eu. Então eu parei no lealdade por dor. A Rose falou eu, a Maria falou eu, perfeito. Ó, uma galera. Quem que pode me ajudar compartilhando esta aula para as pessoas amanhã? Eu quero mais gente. Gente, só tem pouquíssima gente comigo ao vivo. Eu tenho uma meta de alcançar 10.000 vidas. Ó, a Iracema. Quem já é meu aluno, que já assistiu mais de uma vez, já é meu aluno. Coloca aluno, só para eu saber. Quem que é meu aluno aqui, que já assistiu eu mais de uma vez, já se tornou meu aluno aqui no TikTok. Coloca aluno. Ah lá, a Simone é minha aluna. Quem é meu aluno aqui? Só para eu saber. A Iracema, minha linda, é minha aluna. Quem mais? Então, bora avançar. Bora para a cereja do bolo? Quem que sabe, quem é meu aluno vai saber. Quem que sabe o que é a cereja do bolo? Bora para a cereja do bolo. Quem que sabe o que é a cereja do bolo? Ah lá, o Eduardo falou que é meu aluno. Quem que sabe o que é a cereja do bolo? Quem que sabe o que é a cereja do bolo? A cereja do bolo fica no final. Ah lá, a Iracema sabe. A Joyce não conta porque a Joyce... Ah lá, a Simone sabe. A Joyce já é minha aluna paciente. Ah lá, a Simone já sabe. Oração. Vamos orar, gente? Vamos orar consagrando esse dia para o Senhor. Pedir para Deus libertar a nossa mente da escassez, do relacionamento abusivo. Para a gente entregar para a vida o que há de melhor em nós. Só assim para a gente avançar. A vida só entregou coisas valiosíssimas para mim quando eu rompi com a dor. Então, bora orar. Estenda a sua mão aqui. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra venha encontrar um território fértil. Que essas pessoas venham ser livres. Livre na mente. A Bíblia diz que se a tua presença verdadeiramente nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E a liberdade começa na mente. Uma mente liberta da escassez, liberta do medo, liberta da orfandade. Eu declaro libertação. Que o teu povo venha a ser reconhecido por alguém que superou, deixando um legado de superação. Porque quando a gente não rompe, nós repetimos o padrão e também transmitimos. E eu declaro, Pai, que esse povo venha a ser liberto para transmitir para as futuras gerações um legado de sucesso, de prosperidade, de relacionamento saudável. Cobre o teu povo com sabedoria, Pai, que eles venham ter discernimento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, um beijo no coração. Amanhã às 11 horas.
Quem quiser saber mais como que funciona o protocolo terapêutico, o curso, tudo isso aqui eu ensino no curso, tá, gente? O curso e a mentoria, clica lá no link. Fica com Deus, Luciano. Clica lá no link que eu explico lá no grupo, tá bom? Um abraço, fica com Deus. E eu quero a ajuda de vocês. Eu quero alcançar 10 mil vidas. Esse é o meu propósito aqui no TikTok. Por isso que eu voltei. Eu voltei a entregar essas aulas. Eu tava um pouco desanimada, tá, gente? Porque às vezes a gente faz um trabalho e a gente... Eu sou humana, igual vocês. E a gente quer um resultado, né? Da forma que a gente idealiza. E às vezes o resultado, ele é gradativo, não é instantâneo. Eu também tô na jornada. Então, fiquei uns 2 meses parada, me desanimei um pouco, mas agora eu tô de volta. Só que eu preciso da ajuda de vocês, tá bom? Um abraço, fica com Deus.